Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a este canal de Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre a lua cheia em Sagitário, que acontece na manhã desta quinta-feira, dia 23 de maio, a 2 de Sagitário. E antes de a gente falar dessa lua, os nossos recados básicos. Obrigada a você que me segue aqui sempre nesse canal, que já se inscreveu. Vou pedir para você deixar sua curtida nesse vídeo e mandar o link dele para todo mundo que você conhece e que se interessa pelas lunações e pelo que está acontecendo no céu nosso de cada dia. Você que vem pela primeira vez, grata pela visita. Espero que você goste do que vai ver por aqui e se inscreva no canal. E também já sabe, se gostar, ative as notificações e deixe a sua curtida também nesse vídeo, por favor. Então, vamos lá falar dessa lua cheia super importante. Por quê? Por que ela é super importante? Primeiro, é uma lua cheia acontecendo no eixo de Gêmeos e Sagitário, um eixo que fala essencialmente da nossa busca de conhecimento, de compreensão dos fatos do mundo, mas não apenas desse lado factual da realidade da vida, de uma compreensão mais alargada, mais ampla do mundo e também do próprio sentido de viver, do próprio sentido de estarmos aqui nesse plano. Então, esse eixo, além de falar da busca do conhecimento intelectual, fala também da busca de sabedoria, de entendimento, de conexão com algo mais profundo, com mais significado, que a gente chama de divino. Mas se você não gosta dessa é, etiqueta espiritual, você pode dizer filosófico, essa busca do sentido da vida, do sentido de estarmos aqui. Então, esse eixo é um eixo mutável, além de falar dessas questões ligadas a conhecimento, também fala das viagens, dos deslocamentos e, com certeza, com esse eixo muito enfatizado, essa temática também se torna importante pelas próximas semanas. Dados técnicos e básicos dessa alunação. Então, a Lua é cheia no dia 23 de maio, às 10h53, no horário de Brasília, aos 2 graus e 55 do signo de Sagitário, tecnicamente já é o grau 3. E, por falar no tecnicamente, você já sabe por que eu falo isso, eu vou começar aqui, inclusive, falando do símbolo sabiano desse grau. Porque ele já traz, ele, de certa forma, sintetiza muito das temáticas dessa alunação. O sabiano desse grau traz a imagem de dois homens jogando xadrez. Uma imagem bastante sintética, bastante consistente e que já diz muita coisa sem precisar explicar muito, né? Mas a gente vai trazer esse símbolo daqui a pouco de uma maneira mais ampla, porque antes é óbvio que eu vou compartilhar a minha tela para que a gente possa entender e olhar melhor para esse mapa. Então, aqui estamos com o mapa da lua cheia no signo de Sagitário, levantado para Brasília. E é claro, a gente primeiro olha para essa lua, que além de estar oposta ao Sol, que é o que caracteriza a lua cheia, a lua também se afasta de uma oposição a Vênus e Júpiter. Júpiter, nesse caso, é importantíssimo porque é Júpiter que rege o signo de Sagitário, aonde a lua está sendo cheia. Então, nós temos hoje também, neste dia 23 de maio, uma superconjunção dos dois benéficos, Vênus e Júpiter, no signo regido por Vênus. Vênus está em conjunção a Júpiter. Essa é uma conjunção anual, né? Ela não é rara, ela é bastante comum, corriqueira, todo ano ela acontece. Mas nesse ano ela é especial porque ela acontece na casa venusina, na casa de Vênus, o que adiciona uma característica
Quem sabe, um pouco mais benéfica? Quem sabe? Agora, a lua cheia está em oposição aos dois. Então, é interessante prestarmos atenção no, na ênfase que temos aqui do lado negativo dessa lua cheia, que é a tendência aos excessos e aos exageros. Por que isso? Por que eu começo falando do lado negativo? Porque esse eixo Gêmeos e Sagitário, particularmente o signo de Sagitário, na sua expressão negativa, fala muito da nossa dificuldade em contenção, em lidarmos com os limites e em respeitarmos esses limites, porque queremos sempre mais, queremos sempre nos expandir, queremos sempre ir além, e muitas vezes de uma forma que pode ser irresponsável e inconsequente. E nesse caso, com a Lua cheia em Sagitário, que já indica uma alunação exacerbada, né? A lua cheia sempre fala de um clima de exacerbação dos sentimentos, das emoções, das situações que estão em andamento. Então, além dessa exacerbação natural sugerida por uma lua cheia, o fato de ela estar em oposição a Júpiter repete essa temática, porque Júpiter é o planeta do aumento, da multiplicação das coisas, da exacerbação e da falta de limites. Então, o primeiro cuidado que a gente precisa ter nessas próximas semanas é com a responsabilidade, com uma contenção e, principalmente, conter um pouco essa euforia que o signo de Sagitário muitas vezes nos traz. Bom, coisas positivas que tem nessa lua, sim, obviamente tem também alguns aspectos positivos. A lua sendo cheia em Sagitário, ela nos convida a olhar mais de perto as temáticas da espiritualidade na nossa vida, dessa busca do sentido, dessa busca de expansão. Ela indica talvez um momento de conclusão ou de colheita na área dos estudos, na área da nossa busca de sabedoria, quem sabe nos nossos contatos internacionais, nas grandes viagens que fizemos ou que desejamos fazer. Nesse mapa para Brasília, nós temos aqui alguns planetas dominantes. O primeiro deles é o planeta Plutão, que está aqui no descendente, se destacando, no caso de Brasília, chamando a atenção para as relações diplomáticas, para relações com o público de um modo geral. Mas o Plutão na casa 7 para todo mundo também indica um potencial de grandes transformações através do contato com o outro, através das nossas relações em geral. Essa necessidade de buscar maior consciência, especialmente porque, além de estar destacado no ângulo, Plutão está destacado pela própria lua cheia e pelo Sol, porque entre 22 e 23, Plutão recebe o trígono do Sol, um aspecto associado ao ciclo de retrogradação de Plutão. Então, o Sol, no início de Gêmeos, está formando essa harmonia com Plutão, sugerindo um momento que a gente consegue acessar, olhar para o que precisamos transformar em nós e, quem sabe, entrar em movimento para promover essas transformações de maneira voluntária. E, claro, se a Lua está em oposição ao Sol, ela também está em contato com esse Plutão, nesse caso, através de um sextil, que é um ângulo de 60 graus. No caso do contato com a Lua, a Lua também se afasta desse sextil com Plutão. Esse é um indicador de um potencial de nós também termos mais praticidade, de a gente se engajar de uma maneira um pouco mais prática realmente com essa busca de mudar, de transformar, de alterar alguma coisa na nossa vida emocional e, quem sabe, também na nossa vida espiritual. O outro dominante desse mapa é o planeta Mercúrio, que está a 11 de Touro, conjunto ao meio do céu do mapa de Brasília. Porém, além de estar conjunto ao meio do céu, Mercúrio não faz contatos com ninguém mais no céu. Ele está isolado e
em contato com o meio do céu, ganha um destaque formidável, pedindo uma atenção extra para a maneira como pensamos, sobre o que estamos pensando, qual é o rumo dos nossos pensamentos, a forma como estamos planejando e, principalmente, como comunicamos tudo isso para o mundo. Em termos individuais, o Mercúrio desconectado, mas em destaque no meio do céu, pede uma atenção para os planejamentos que precisamos fazer na busca de realização, na busca de lançar novas intenções de crescimento, de prosperidade, temas de que também tratam essa lua cheia em Sagitário. Agora, é um Mercúrio em Touro, sem aspectos. Aqui tem uma dica muito sutil dizendo assim: toma cuidado com o que você fala, para quem, em que momento, em que contexto. Sabe a antiga história Boca de Siri? Então, esse é um período que a gente precisa ter um pouco mais de contenção com a nossa fala, com a nossa comunicação, com aquilo que nós emitimos para o mundo, porque talvez não seja muito salutar a gente ficar falando por aí daquilo que a gente quer fazer sem que aquilo já esteja manifestado, concretizado. Então, é um ciclo que pede uma cautela com a nossa comunicação, com o que expressamos para quem, em que momento, em que contexto, como já disse, Boca de Siri. No sentido mais amplo, coletivo, o Mercúrio aqui indica que temos aí umas 2 semanas, mais uma vez, de notícias que podem ser chocantes, bombásticas, notícias surpreendentes, porque esse Mercúrio está caminhando para uma conjunção com Urano. Antes, é claro, ele se conecta com o Saturno em Peixes, mas ele já está no caminho de encontrar com Urano, que, por sinal, é outro destacado, porque também está muito próximo ao meio do céu, ainda numa conjunção de 10 graus. Então, embora seja muito ampla, definitivamente ele está funcionando aqui. Portanto, a gente tem pela frente cerca de 2 semanas de muita atividade dentro do contexto político de governo, dentro desse sentido de as ações do governo dentro do país, que vão estar em grande visibilidade, já que essa Casa 10, que corresponde ao governo, que corresponde à figura do presidente, e também a essa visibilidade do governo, olha só como ela está lotada. Além do Mercúrio chegando aqui, temos Urano, Júpiter, Vênus e o próprio Sol. Então, temos 2 semanas de muita visibilidade, de muita comunicação, mas que vai requerer uma cautela muito grande na maneira como essa comunicação é feita. Afinal, Mercúrio aqui é o dispositor do Sol, é o planeta que governa o Sol atualmente. E ele está desconectado. Então, é preciso muita atenção sobre a maneira como nós conectamos as nossas ideias e como buscamos nos conectar com os outros lá fora. Outra coisa que também é muito importante de a gente notar hoje, um aspecto de suma importância aqui, é que o próprio Júpiter, o planeta que é regente de Sagitário, que é o dispositor da lua cheia, Júpiter hoje está em sextil com Netuno lá em Peixes. O que é esse sextil? Um ângulo de 60 graus, que é o primeiro desdobramento formal, o primeiro aspecto maior que Júpiter faz a Netuno desde a conjunção que aconteceu entre eles dois em 2022, lá em 24 de Peixes. Como nós sabemos, essa conjunção estava super esperada, ela foi recebida com muito oba-oba, com muita euforia, e muitos dos significados super auspiciosos atribuídos a ela, na verdade, não se confirmaram. A gente teve um ano já muito desastroso em termos de enchentes e inundações, não apenas no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Agora, com esse primeiro sextil acontecendo,
O sextil é um aspecto harmonioso que fala de uma busca de cooperação entre esses dois astros, entre esses dois princípios. O signo de Touro é um signo muito mais realista, pragmático, pé no chão, chamando o idealismo, o sonho, esse lado fantasioso do Peixes para a realidade. Então, o Júpiter aqui em Touro, formando esse aspecto harmonioso com Netuno, como desdobramento daquela conjunção de 2022, vem nos dizer assim: olha, agora é a hora de a gente ponderar do que trata realmente esse ciclo. A gente agora está percebendo que não é todo aquele oba-oba. Pelo contrário, a gente vai ter muita coisa aí para se responsabilizar, para tomar conta. A gente vai ter que olhar para muita coisa prática para que esse barco não afunde. Então, esse aspecto é o mais importante daqui desse mapa, por ser um aspecto ocorrendo entre dois planetas lentos. E por ser um aspecto que também, como eu disse, desdobra um ciclo entre esses dois planetas, ocorrendo num dia em que a Lua está cheia no signo regido por esse Júpiter. Portanto, essa Lua cheia dá uma ênfase muito especial para este aspecto entre Júpiter e Netuno e diz: modere aí essas expectativas, porque você precisa lidar com o mundo prático, o mundo concreto, com todos os seus limites. Pé no chão, meus queridos. Pé no chão. Então, é interessantíssimo que esse aspecto ocorra exatamente hoje, ou melhor, que a lua cheia ocorra no dia que esse aspecto fica exato. E claro, Dona Vênus, a pequena benéfica, como ela está bem casadinha com Júpiter aqui na casa dela, no último grau de Touro, um grau considerado crítico, tipo, está apagando a luz, está fechando a porta, o negócio, o tempo já está esgotando, 45 do segundo tempo, e a gente está aqui resolvendo BO, né? Então, Júpiter conjunta, Vênus conjuntar Júpiter a 29 de Touro, claro que também está bem alinhada com Netuno. E Vênus aqui está dizendo, sim, a gente tem potencial de lidar com essas questões concretas e conseguir ainda trabalhar em cima disso de forma criativa, de forma produtiva. A gente ainda consegue aliar a imaginação a essas necessidades básicas de sustentação, de sobrevivência, se a gente for disciplinados, né? Por quê? Outro planeta que a gente precisa prestar atenção, exatamente porque está lá sozinho, isolado no céu, é Saturno. O senhor Saturno, senhor do tempo, senhor do karma, da cobrança do karma, está aqui a 18 de Peixes, sem receber contatos com ninguém. Saturno apenas está formando uma semiquadratura com Plutão, que é um aspecto menor, que já está se afastando, porque ficou exato lá no início de maio. Então, o Saturno, desconectado dos outros planetas, levanta um alerta muito importante, que é o risco de nós estarmos desconectados dos limites, da responsabilidade, da necessidade de olhar para essa realidade tal qual ela é. Então, dá uma sensação aqui meio de cuidado aí, porque não tem essa euforia toda. Olha, olha para o limite, olha para o perigo, olha para a consequência de tudo isso aí que você está fazendo, olha onde é que você vai chegar. Então, muito cuidado, minha gente, nessas próximas semanas, porque esse Saturno desconectado faz a gente querer meio que se desconectar um pouco da realidade, querer ficar nessa onda meio fantasiosa. E a gente sabe que essa onda fantasiosa já está rolando há muito tempo, né? O que tem de negacionista por aí, por exemplo, dizendo que as enchentes no Rio Grande do Sul não tem nada a ver com crise climática, não tem nada a ver com isso e com aquilo, pelo amor de Deus. E, aliás, por falar nisso,
Uma nota muito rápida aqui, depois de já algumas semanas, né, as águas baixando no Rio Grande do Sul, o trabalho de limpeza e de levantamento de perdas, de prejuízos, está acontecendo. Ainda não se tem um número exato de mortos, mas sabe-se que pode ser muito mais alto do que esse número oficial. E o que também já se sabe, pelo menos os mais realistas, quando você olha, né, eu tenho conversado com algumas pessoas que moram no Rio Grande do Sul, tenho conversado com alguns amigos gaúchos, e a tônica geral é: o Rio Grande nunca mais vai ser o mesmo. Tem muita coisa aqui que é irrecuperável e nós vamos ter que lidar com isso. Então, tem bairros inteiros de cidades que ficaram inabitáveis, em algumas situações, povoados inteiros inabitáveis. Agora, o governo, né, algumas autoridades estão ainda tapando o sol com peneira, estão ainda querendo vendar a realidade, porque eles acham que é só uma questão de o governo federal injetar bilhões para ir lá fazer novos aterros. Estou falando de forma bem simplista, tá, gente? Para ir lá tomar medidas paliativas e todo mundo voltar para o lugar que onde estava, para daqui a 6 meses, daqui a um ano, se repetir a tragédia. Então, a gente sabe que é uma realidade com que nós vamos ter que lidar cada vez mais, é a realidade dos refugiados climáticos. Aquelas pessoas que vão ter que sair do lugar em que viviam porque o clima não vai mais permitir viver lá, seja porque ficou encoberto pelas águas, porque ficou inóspito, porque ficou quente demais, porque ficou seco demais, porque a gente vai ter vários cenários diferentes e, às vezes, vários desses cenários ocorrendo simultaneamente em vários lugares. Então, esses recursos que o governo federal está injetando precisam ser usados com muita sabedoria, porque daqui a pouco, se acharem que é só uma questão de tomar as medidas paliativas para todo mundo voltar para onde estava, pode virar um buraco sem fundo. Então, assim, precisamos lidar com a realidade. Ela é dura, ela é amarga, mas daqui para frente a gente não pode mais se fingir de bobos. Infelizmente, e esse Saturno desconectado por esses dias pede uma atenção muito grande, porque medidas, ações podem ser tomadas sem a gente estar realmente conectado com a realidade e com os seus limites. Outro desconectado, Marte. Marte também está em Áries, 17 de Áries atualmente, está saindo de uma conjunção com o Nodo Norte, se aproximando de uma conjunção com Quirón. O Quirón é um asteroide que nem todo mundo considera. Se considerarmos apenas o céu clássico, ou melhor, até os planetas transpessoais, o Marte está desconectado. Então, nós temos aqui, na verdade, Mercúrio e Marte, o planejamento, a ação, a aplicação desse planejamento da ação, e o Saturno, o lidar com a realidade, com as medidas práticas e com os limites. Tudo isso aqui sem coesão, sem conexão com a psique individual e coletiva. Então, muito cuidado com os planos que fazemos nesse momento, porque eles podem estar fadados a naufragar daqui a pouco, simplesmente porque não levamos em conta questões muito basilares. E uma lua em Sagitário, oposta a Júpiter, é uma lua oba-oba. Ah, eu quero saber do que está acontecendo agora, eu quero saber de como eu quero crescer, depois eu vejo o resto. O resto pode ser o nosso calcanhar de Aquiles. Bom, então nós temos Júpiter em destaque por esse contato com Netuno, Vênus em destaque porque também está conjunta a Júpiter em contato com Netuno,
Júpiter como dispositor dessa lua, num grau crítico prestes a entrar em Gêmeos, como nós sabemos, porque Júpiter vai entrar em Gêmeos no sábado, no dia 25. Então, minha gente, é uma lua cheia de uma exacerbação extra, né? Como eu disse, lua cheia sempre fala de exacerbação de emoções, de temas, de situações, de crises, mas essa daqui, de uma forma em particular, tanto pela oposição com Júpiter, quanto por esse contato com Plutão. Sabemos que Júpiter e Vênus e Júpiter são dois astros também associados aos prazeres, à boa vida. Essa lua em Sagitário super aventureira, otimista, idealista, ela pode estar querendo olhar só para o lado bonitinho da figura, só para o lado positivo. A gente corre o risco aqui de bancar uma bela poliana, fazendo o jogo do contente, ignorando completamente a realidade das coisas. Então, muita atenção nesses próximos dias. Inclusive, essa lua cheia forma uma figura bem interessante aqui, que é esse trapézio. Nós temos, então, Vênus e Júpiter formando o trígono com Plutão, que está lá em Aquário. A Lua formando o trígono com Netuno. Esse trígono também aconteceu enquanto ela estava em Escorpião. A Lua em sextil com Plutão, Plutão recebendo sextil de Netuno, Vênus e Júpiter em sextil com Netuno. Então, está todo mundo conectado aqui. Mas para que a gente consiga acessar os recursos representados por tudo isso aqui que está dentro, a gente precisa lidar, então, com os fatos. Primeiro, a gente tem que lidar com essa oposição. Primeiro, a gente precisa ponderar entre essa visão de longo alcance, porque a Lua em Sagitário também fala que a gente precisa ter essa visão de futuro, essa visão mais ampla, essa visão de águia. Mas essa visão de águia, do todo, the big picture, precisa também ser analisada em relação ao detalhe, ao pequeno, ao local, ao que está acontecendo no aqui, no agora, os fatos. Então, a gente precisa lidar com isso antes de acessar todos esses recursos que estão aqui prometidos também. Portanto, é uma lua cheia muito tensa, mas que ela é muito enganosa, porque parece que está tudo na euforia, parece que está no oba-oba. Mas esse oba-oba esconde aqui alguns desafios bem importantes que a gente não pode ignorar. Queria passar rapidamente a lua cheia sobre o mapa do Brasil. É claro que essa lua cheia ativa a conjunção de Lua-Júpiter do Brasil, e a gente tem o mapa da independência, tem Lua-Júpiter a 6 de Gêmeos, então a Lua está cheia em oposição a isso. Olha aqui o governo lidando com as questões locais, lidando com as questões internas. A gente pode aqui ler o Rio Grande do Sul, as enchentes, principalmente porque na lua nova que abriu esse ciclo, a gente tinha o mapa astrocartográfico da lua nova mostrando as linhas de Sol e Lua passando exato em cima do Rio Grande do Sul. Eu aproveito, inclusive, para dizer que, para mostrar também a astrocartografia dessa lua nova, em especial, aqui vou mostrar somente a América do Sul, por uma questão de foco e de tempo, mas as linhas de Sol e Lua, o Sol em culminação, é claro, a Lua é cheia no meio da manhã, no mapa de Brasília, então é o Sol que está culminando aqui no Oceano Atlântico, a Lua está anteculminando. Então,
eles já passam lá longe, não passam mais no continente. Nós temos o que está em destaque, é claro que é o Mercúrio, que está culminando, passando exatamente nessa região central do Brasil. E a linha do Mercúrio em culminação vai desembocar em cima do Rio Grande do Sul, muito próximo de Porto Alegre. Portanto, nas próximas 2 semanas, a notícia principal que a gente ainda vai falar sobre, ainda vai ouvir sobre, ainda é principalmente o Rio Grande do Sul, aqui com as medidas práticas de contenção. O Mercúrio, vamos lembrar, está lá em Touro, muito pragmático, muito curto e grosso. Vamos esperar que isso realmente funcione. Mas o Mercúrio também desce lá do Pará, então toda essa região pode se tornar notícia por um motivo ou por outro. Essa linha passa ainda aqui pela região do Matopiba, que é aquela região que está sendo agora super explorada pelo agronegócio. O Matopiba é um pedaço do Maranhão, o Tocantins, Piauí e Bahia. Então, aqui ainda passa num bom pedaço do Tocantins. Então, provavelmente ouviremos notícias sobre tudo isso também. E Urano passando aqui já mais para o litoral do Brasil, também sugerindo algumas surpresas relacionadas a essas regiões. Isso aqui é um recorte bem rápido, só para chamar a nossa atenção de que a linha de Mercúrio, de novo, enfatiza essa região que tinha sido enfatizada na Lua Nova pelas linhas de Sol e de Lua aqui para o Brasil. Então, essas são as temáticas principais dessa lua cheia que nós temos acontecendo nesse dia 23 de maio de 2024. Voltando, de novo, enfatiza muito as questões ligadas à casa 4 e casa 10 do mapa da independência, que é exatamente o governo precisando lidar, se concentrar muito mais nas questões internas, nas questões ligadas ao que acontece aqui dentro do país, à terra, a todas essas temáticas, muito mais do que olhando para fora. E, finalmente, para a gente concluir, eu volto ao símbolo sabiano, como eu já tinha dito, que traz a imagem de 2 homens jogando xadrez. E aí eu vou pedir a ajuda do Denis Rudyard, que eu achei interessantíssimo o que ele fala sobre esse símbolo. E ele diz que esse símbolo traz uma tônica da transcendência, do ritual transcendente do conflito, ou a ritualização transcendente dos conflitos. Então, ele diz que a vida sociocultural, essencialmente, é a transmutação da agressividade natural do ser humano na maior parte das condições da existência. Muitos rituais, muitos esportes e jogos trazem essa tônica básica, esse objetivo básico de trabalhar essa questão da agressividade humana. No xadrez, esses tipos complexos de energias que constituem um ser humano são simbolizados pelos 6 tipos de peças que a gente encontra no jogo de xadrez: o rei, a rainha, o bispo, os cavaleiros, as torres e os peões. Então, ele diz, a luta entre a luz e a escuridão, ou entre as forças Yang e Yin, é ritualizada, terminando, em muitos casos, com o checkmate do rei, que, nesse caso, representa o ego, ou o self-consciente. No mundo dualizado, no mundo dualístico como esse em que a gente vive,
essa disputa entre essas forças polarizadas está sempre onipresente. E esse jogo de xadrez treina o ser humano para ser mais objetivo, mais cauteloso, mais consciente das situações como um todo e menos impulsivo, e menos propenso a essa polarização. Então, ele fala dessa busca das interações humanas propiciadas por esses jogos, esse potencial de nós trabalharmos a nossa agressividade de uma maneira construtiva, produtiva, estratégica até. No jogo de xadrez, você não pode nunca ser impulsivo. É um jogo de estratégia. Então, essa lua cheia chama muito a nossa atenção para essa necessidade da estratégia, de controlar a nossa impulsividade, de controlar o oba-oba, esse otimismo desbragado, sem muito cuidado. Então, é uma lua cheia que pode sim simbolizar um momento de colheita, de celebração, sim, mas que precisa ser olhada com muita cautela, com muito cuidado, porque ela traz esse risco de exageros, de excessos e de a gente realmente se perder, perder essa noção da realidade. E quando a gente for perceber isso, pode ser tarde, as perdas concretas já terão se acumulado. Então, gente, é uma lua cheia bonita, sim, mas que demanda muito cuidado, muita cautela, demanda que a gente seja um belíssimo de um jogador de xadrez, trazendo o melhor da nossa estratégia para esse jogo. Certo? Espero que isso faça sentido para vocês. As pessoas mais impactadas por essa lua cheia são as pessoas que têm planetas ou ângulos ascendente ao meio do céu, ali entre os graus 0 e 5 dos signos de Gêmeos e de Sagitário, que são os mais impactados diretamente, mas também os signos que fazem quadratura de Virgem e de Peixes. Então, se você tem planetas no comecinho de Gêmeos, no comecinho de Sagitário, essa lua cheia é muito importante para você. Ou no comecinho de Virgem e de Peixes. Espero que funcione positivamente para você. E então é isso. Espero que você tenha gostado dessa análise. Se você gostou, deixa a sua curtida, manda o link desse vídeo para todo mundo que você conhece. E eu te espero aqui no nosso próximo encontro. Muito obrigada e uma excelente lua cheia para todo mundo.